setores, todos os grupos de interesse que trabalham com o vídeo, está envolvendo também a Secretaria de Cultura. Então, o que a gente bolou como organização é o seguinte: nós leríamos esse manifesto, em seguida se daria a intervenção do Calil, aqui à direita, e depois a do Luiz, e a palavra seria aberta a vocês, e nós faríamos um debate. Não muito longo, porque já está muito tarde, né? Então, o manifesto é o seguinte: Manifesto Antena Livre 2. A sociedade brasileira está cerceada no que tange ao exercício do direito de receber, buscar e transmitir informações. Os produtores e realizadores, que anualmente, há 3 anos, se encontram durante o Vídeo Brasil, destacam algumas mudanças indispensáveis para a democratização do acesso aos canais de telecomunicação, manifestando-se pela criação de norma constitucional que garanta o direito à informação, pela democratização do Código Brasileiro de Telecomunicações, pela transferência do poder de concessão de acordo com o alcance da TV. Nessa base, as redes nacionais estariam subordinadas ao controle federal, as estaduais ao estadual e os canais locais ao municipal. Quarto, pela criação de incentivos que facultem as redes comerciais investir recursos para o desenvolvimento das TVs públicas de caráter cultural e educativo. Pela implantação de lei que obrigue as redes a produzirem somente parte daquilo que veiculam, sendo obrigatória a circulação de produções realizadas fora do seu sistema. Pela criação da reserva de mercado para o produto audiovisual brasileiro em todos os canais de telecomunicações, como, por exemplo, rádio, TV e outros sistemas de transmissão e recepção de ondas eletromagnéticas. Pelas mudanças que a Assembleia Legislativa de São Paulo vem propondo no sentido da democratização do Conselho Curador da Fundação Padre Anchieta, Rádio, Televisão, Cultura. Pela criação de um centro experimental de linguagem eletrônica na RTC. Pelo uso do tempo ocioso da RTC para a criação de espaço de acesso destinado à produção de cinema e vídeo. Para que o direito à informação seja exercitado desde já, os abaixo-assinados propõem a criação de uma antena livre, um canal experimental que funcione a título precário e que garanta o acesso aos produtores de vídeo e cinema sem canal, a circulação da produção cultural brasileira, a circulação das informações políticas e sindicais, o espaço para comunicações de entidades da sociedade civil e até mesmo de pessoas físicas. A concessão será solicitada pela Secretaria de Estado da Cultura e será operada pelo MIS, Museu da Imagem e do Som, onde serão instalados equipamentos básicos para a produção e emissão de TV. A programação será realizada através de convênios que destinem 50% do tempo disponível à cooperativa de distribuição que reúne produtores de vídeo e de cinema. 50% do espaço restante será dividido na razão de 25% para entidades da sociedade civil, sindicatos, partidos, pessoas físicas, e 25% restante para convênios entre a Secretaria de Estado da Cultura e outras entidades culturais. O funcionamento dos convênios será fiscalizado por um conselho curador, do qual participarão representantes eleitos pelas partes envolvidas, bem como representantes de associações de classe, sindicatos, entidades da sociedade civil, a serem designados pela Secretaria de Estado da Cultura e pela cooperativa em comum acordo. Bom, então, antes da gente abrir o debate, vamos ouvir a intervenção do Calil e em seguida do Luiz, ok? Muito bem, eu queria explicar, em primeiro lugar, que eu só tomei conhecimento desse manifesto agora há pouco, mas eu vim com muito prazer quando o Ivan me contava que o objetivo desse debate era discutir um tema como esse, de você estudar a possibilidade de ter uma televisão, que eu chamaria de comunitária, uma televisão não nacional, né? Uma televisão que respeitasse a ideia de grupos sociais diferenciados, né? De comunidades diferenciadas, e não essa coisa um pouco maluca que tem no Brasil de que existe um país ficcional, né, que a televisão inventou. Então, os meus comentários sobre esse manifesto serão de algumas coisas que eu já conheço mais profundamente, de outras, inclusive, que eu nem compreendi, até vou aproveitar para perguntar exatamente do que se trata. Ou seja, vai ser um pouco em função da própria
redação dele. A primeira coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é a ideia de que essa história de televisão, que pode ter um público ou um alcance limitado, é uma coisa muito mais importante do que a gente pode imaginar, porque ela colide com aquela ideia de que a televisão é, por hipótese, um veículo uniformizante, que não respeita a fronteira entre os indivíduos, entre as classes dos indivíduos, entre as culturas dos indivíduos, e parte do pressuposto de que todas as pessoas devem ser iguais, ou devem ter uma pulsação única, digamos assim, se a gente quisesse usar uma expressão mais poética. O que é uma grandíssima, uma enorme violentação do direito do indivíduo. É um típico, absolutamente óbvio, recurso de regimes autoritários, né, de certa forma, de sociedades autoritárias, para conseguir o domínio, digamos, da sociedade. É curioso que esse fenômeno que acontece no Brasil, da televisão, da importância da televisão, é muito raro em quase todo mundo. Não há país, eu não conheço país nenhum do mundo em que existe essa história de um país, de um território continental como o Brasil, e praticamente um monopólio de televisão que determina, de certa forma, não só padrão de consumo, como validade da informação, porque aquilo que sai em determinado canal de televisão tem valor, o resto é como se não tivesse acontecido, né? Ou seja, é um poder paralelo e tão poderoso, tão mais poderoso quanto o próprio governo, e que chega a ameaçar, né, a própria estrutura de governo. Algumas ideias que estão colocadas aqui são bastante interessantes, ainda que a gente deva meditar sobre as dificuldades que elas vão trazer, né? Uma delas aqui que me parece muito interessante é a ideia de que, pelo alcance dos canais de televisão, eles devam ser fiscalizados pelos poderes públicos condizentes, evidentemente, né? Se a televisão é de rede nacional, é pelo governo federal; se é estadual, pelo governo estadual; se ela é municipal, quer dizer, se ela é local, é pelo poder municipal. Isso, a qualquer pessoa que chegasse agora de paraquedas no Brasil, pareceria de um óbvio ululante, né? Mas na tradição brasileira não é, porque a tradição brasileira, a federação é uma ficção constitucional, e a tradição histórica no Brasil do poder central, né, comandar o país, é tão absolutamente arraigada em nós que as pessoas não se dão conta de que uma medida como essa, que, portanto, devolve às pessoas que são vítimas ou beneficiárias daquele canal de informação o poder, né, de influir sobre ele. Isto que parece um óbvio ululante, na tradição brasileira não é nada ululante e, frequentemente, pode ser uma grande dificuldade, na medida em que colide com a concepção que se tem arraigada, quase atávica no Brasil, de que o poder emana, né, de um centro, né, irradiador, um centro que de 20 anos para cá passou a ser centro mesmo, centro geográfico, né? Brasília está no meio, no coração do continente. Algumas coisas que são ditas aqui são um pouco, sei lá, vagas, digamos assim. Quer dizer, quando a gente fala pela democratização do Código Brasileiro de Telecomunicações, é também muito bem intencionado, mas é muito vago. Eu acho que é pelo desarquivamento, né, da minuta que circula no Congresso do Código Brasileiro de Telecomunicações e seu debate. A democratização vai ser o jogo das forças, né, que a gente vai poder, bem ou mal, intervir. Mas isso é muito vago pela democratização do Código Brasileiro de Telecomunicações. É simplesmente denunciar a existência. Existe uma minuta que a ninguém interessa. A ninguém não. A alguns grupos não interessa, evidentemente, a sua discussão, e ele está simplesmente morto, né, numa gaveta qualquer. A ideia da circulação desse código, novamente, no Congresso, em que Congresso que isso deve existir? No Congresso da Constituinte, né, Congresso eleito acumulativamente para ser Constituinte, ou neste Congresso que a gente está tendo nesse momento. É uma questão muito delicada, porque senão fica uma coisa de bom mocismo, muito simpática, mas sem nenhuma eficácia, sem nenhuma operacionalidade. Há uma recomendação aqui que eu não compreendi, eu pediria a alguém que pudesse me ajudar a entender, eu gostaria muito, que é a ideia pela criação de incentivos que facultem as redes centrais, redes comerciais, investir recursos no desenvolvimento das TVs públicas de caráter cultural e educativo. Eu não entendi muito bem o que é isso, não. O que significa isso? Quem foi que redigiu isso aqui? Poderia explicar? Entendeu? O que ele queria dizer? Só me explica o que ele queria dizer, porque às vezes a redação não é clara. Ah, sei. Sei, entendi. Ok.
É uma questão aqui que eu acho que a gente devia meditar mais. Essa aí, não sei o que dizer, porque eu acho complicado você, num regime, aspas, capitalista como o nosso, é só se você taxar, né? Quer dizer, um repasse como esse não se dá voluntariamente, quer dizer, não é a Globo que ganha dinheiro, passa para a TV Cultura que não ganha. Quer dizer, você taxa, né? Faz lá qualquer tipo de imposto, e esse imposto o governo, então, recicla na atividade, cria um Fundo Nacional de Telecomunicações e repassa. Quer dizer, é muito mais na linha do tributo do que eu acho, do que na imposição contratual. A minha impressão primeira. A criação da reserva de mercado eu acho muito simpática também, mas me parece que ela é desnecessária, de certa forma. Quer dizer, eu acho que ela deve continuar no documento, mas acho que a gente deve ter ideia de que isso não é uma coisa tão importante, porque da maneira como está colocado aqui, qualquer televisão brasileira nesse momento estaria cumprindo isso. Eu vou mostrar para vocês um levantamento feito nas televisões de São Paulo na semana de 19 a 24, não, 16 a 20 de outubro, 14 a 20 de outubro, dava mais ou menos como produção brasileira, digamos, nas televisões, na SBT 50%, na Globo 60%, na Bandeirantes 70%, na Manchete 60%, na Record 50%, na TV Cultura 85%, na TV Gazeta 60%. Então, eu acho que o problema da gente não é a ideia de que tem que ter uma reserva de mercado para o produto brasileiro, porque, a rigor, elas estão veiculando o produto brasileiro em maioria. Né? Você vê que a única que empata 50 por 50 é a SBT e a Record. Acho que o problema é o que está logo avante, que é a ideia de que é preciso acabar com o monopólio da informação. O monopólio da informação é um absurdo, que também só acontece no Brasil, que é a ideia... O Brasil tem algumas peculiaridades, me permitam fazer alguns comentários. Uma delas é a produção em vídeo, né? Que não há lugar no mundo em que a produção audiovisual seja feita em vídeo. É só no Brasil que inventaram isso. Porque o vídeo é um suporte muito delicado, é uma coisa que não tem muita resistência, e que nos outros lugares do mundo há problema. Eu sou diretor da Embrafilme, né? Há contratos que com a França não se fazem porque os franceses exigem que a produção seja feita em cinema e, por exemplo, a Manchete não faz contratos com a França porque só grava em VT, né? Mas uma outra peculiaridade brasileira, muito estranha, é a ideia que vai desde a Rede Globo à TV Cultura de São Paulo, passando por qualquer outro canal, de que só se veicula aquilo que se produz. Né? Que é um monopólio, o canal concessionário detém o monopólio da veiculação. Ele compra filme estrangeiro, evidentemente que filme estrangeiro aqui, aspas, é bom. Né? A produção brasileira não passa na cabeça de ninguém a ideia da produção brasileira ser comprada fora. Ora, a sociedade que a gente procura imitar e que é considerada a mais desenvolvida do mundo, que é a americana, tem uma lei que, inclusive, decorre de uma lei cinematográfica chamada Emenda Paramount, que acabou com o trust, né, que havia na década de 40 no mecanismo do cinema, dos distribuidores que podiam ser exibidores e produtores, isto é, de fechar o circuito da comunicação naquele momento, a mais poderosa, que era do cinema, num único grupo detentor daquele poder. Uma emenda como essa é que vai levar nos Estados Unidos a ideia que hoje vigora, a legislação que hoje vigora, de que mesmo uma rede como a NBC ou a ABC, elas não veiculam tudo o que produzem. Elas veiculam 50% do que produzem e o resto são obrigadas a comparar na sociedade. Não são obrigadas a exibir qualquer produto. Não é bem a ideia de que o produto audiovisual americano tem que ter reserva de mercado, tem que ser exibido. Não é bem isso. Mas é a ideia de que não pode haver monopólio de informação. Isto é o pedra de toque do nosso problema. Esse é que é a questão fundamental. Porque mesmo na nossa antena livre aqui, na nossa desejável antena livre, é preciso que a gente tome todo o cuidado para que, por motivos de desejo ou de conveniências, ou até por decorrência de uma série de consequências, às vezes não previsíveis, que não se caia de novo na ideia de que o que se produz, só se produz aquilo que se... Né, que só se veicula aquilo que se produz. E no Brasil, essa tradição não só vem de uma legislação inteiramente omissa, como vem da própria ideia sobre a qual, a própria história sobre a qual a televisão brasileira foi criada. A televisão brasileira foi criada em cima do rádio brasileiro. Se vocês pensarem bem, há 20 ou 30 anos atrás, eu tenho uma idade já que permite lembrar essas coisas, não havia novela na televisão e havia novela no rádio. Eu me lembro da minha empregada grudada no rádio e era uma choradeira federal, era uma coisa absolutamente louca. A minha empregada era minha empregada, mãe, tudo bem, mas eu me lembro da empregada muito ligada no rádio, e o rádio era aquelas coisas mais calafobéticas, vida de santo, era tudo, tinha tudo. E a televisão no Brasil, ao contrário dos Estados Unidos, onde a televisão nos Estados Unidos foi feita sobre a indústria cinematográfica. No Brasil, a televisão foi feita sobre a indústria do rádio. A indústria do rádio é uma indústria, nitidamente, de produção e de veiculação. É da natureza dela. A indústria do rádio nunca... Não tinha essa... O disco, digamos, ela compra o que? O único produto que ela veicula é disco, o resto ela produz. Né?
Então, há uma concepção no Brasil de que o que é bom é isso, de que o correto é isso, de que o certo é isso. Não só gravar em videotape, porque videotape é mais rápido e mais barato, né, e tem a qualidade igual, né, não sei quem é que disse isso. E segundo, de que só se veicula aquilo que se produz, né, este é a pedra de toque. Isto é que se precisa obter. Agora, eu penso que o problema, para a gente conseguir uma legislação como essa, eu acho que não se trata nem de lei, tenho a impressão. Porque como a televisão é uma concessão, né, do governo, e, portanto, é matéria constitucional que compete ao governo regulamentar, eu tenho a impressão que em nível até de decreto, quer dizer, de um ato de vontade, um ato volitivo do Poder Executivo, é possível começar a trazer esse problema, né, à discussão. Agora, eu penso que se a gente não conseguir, nessa discussão, que eu acho que é uma discussão da sociedade brasileira que se democratiza, introduzir também a ideia da segmentação, isto é, dos setores do audiovisual que poderão estar abrigados nesta nova legislação, se a gente não tiver isso também, talvez não resolva nada, porque pessoas prepostas que vão ser, então, colocadas na iniciativa privada para produzirem para aquelas redes de canal vão simplesmente fingir que está tudo funcionando mais democraticamente, quando, de fato, talvez não esteja. Né? Eu conheço muitos mecanismos pelos quais isso pode acontecer. Mas a ideia, né, batalhar pela ideia, que é fundamental, que é crucial, de que o poder, né, que é cartorial, de certa forma, né, quer dizer, essa ideia de que você cartorialmente delega alguém por contrato, a hipótese dessa pessoa veicular o que bem entender, né, e vocês vejam o que acontece quando esse poder fica irado contra alguma pessoa, sem entrar no mérito da pessoa que foi condenada, mas um ex-ministro do governo anterior já foi julgado pela imprensa brasileira, pela televisão brasileira, antes de ir para os tribunais. Né? Quer dizer, no Brasil, hoje, já se tem uma pessoa condenada, independentemente da justiça, graças ao poder absolutamente discricionário e violento que eles têm. Coisas mais concretas, como a Assembleia Legislativa de São Paulo investir sobre o Conselho Curador da TV Cultura, eu acho fantástico, fundamental, não sei que pé está, mas eu acho que isso tem que ser batalhado mesmo. E a ideia de se conseguir na TV Cultura, imediatamente, a ideia de ter um centro experimental de linguagem eletrônica, eu acho que seria um casamento fantástico entre uma tradição que tem a TV Cultura de receber os alunos da ECA, inclusive, juntar a ECA com os jovens que querem fazer uma escola, digamos, livre, informal, né, de visual, e não precisa passar pela universidade, por aquela coisa ritualística. Eu acho que é simples de fazer, e não me parece muito complicado, não. Me parece que demandaria apenas uma real vontade do poder político do governo do Estado de São Paulo para que isso seja criado. A gente sabe que até equipamentos ociosos na TV Cultura, que nem o pretexto de que atrapalharia a programação não haveria. Que a TV Cultura seja ela um dos veículos do vídeo independente, me parece de um óbvio ululante também. Uma das coisas que mais me chamou a atenção na carta convocatória do Cunha Lima, do Jorginho, que me deixou perplexo, foi ele comentar. Ele, que no fundo é o detentor, né? Ele formalmente é o detentor do canal TV Cultura, tem uma frase fantástica. Ele diz assim: só para darmos um exemplo a mais, durante esses 3 anos ainda não conseguimos colocar o festival no ar, apesar de sua comprovada importância e representatividade. Mas se ele, que é formalmente detentor de um canal de televisão como a TV Cultura, não consegue, né, imaginemos nós outros, né, muito menos poderosos. Então, é a ideia de que a concessão desse canal, né, precisa passar por mecanismos, né, que não são exclusivamente e necessariamente do poder político. Isso é fundamental. Quer dizer, eu vejo, nesse momento, com muita clareza, a ideia de que é preciso que, sim, que uma instância do governo, se é estadual, muito bem, é o Museu da Imagem do Som, ótimo, mas podia ser municipal também, não tinha problema nenhum, que seja, digamos, aquele que reivindica o poder dessa concessão, né, que reivindica essa concessão. Mas é preciso que todo mundo tenha clareza de que isto pode, dependendo do encaminhamento das coisas, pode levar ao mesmo tipo de absurdo que a TV Cultura, isto é, de uma sociedade fechada em si mesma, né, a qual não se comunica com a sociedade, não tem interesse, ela vive num mundo particularizado. É preciso que a maneira como isso seja implantado, e eu não estou discutindo a intenção das pessoas, eu estou discutindo o caminhamento que essas coisas podem ter em caráter formal, né? Eu não estou aqui desconfiando de ninguém, mas é preciso que todo mundo esteja vigilante para que, de fato, seja um sistema pelo qual a representatividade dos vários segmentos, produtores e consumidores, esteja garantida. Né? Porque esse embate, esse conflito é inevitável e ele tem que ser dentro, né, digamos, do veículo e não
fora do veículo, não tem que se dar fora do veículo. Eu penso que, para início de conversa, é isso que eu tenho a dizer. Não tenho muita ideia sobre essa coisa da divisão de espaço, tal, não tenho muito o que dizer a respeito de 50%, 25%, não sei, não tive tempo de analisar essa profundidade. As coisas que eu comentei são coisas que me vem preocupando, digamos, o segmento do cinema brasileiro, que é um segmento naturalmente marginalizado do processo de veiculação eletrônica e que vive no Brasil um paradoxo que nem outro lugar do mundo existe, né? Quer dizer, na França, por exemplo, existe produção para televisão, em filme, com cineasta, etc., etc. Quer dizer, há investimento em produção, que é uma coisa que aqui não se fala, aliás. É a ideia de que uma antena livre bastaria para que você veiculasse uma produção que existe na sociedade. Eu acho essa ideia um pouco simplista, porque pode até haver, num primeiro momento, uma produção na sociedade que tenha, digamos, um canal de veiculação. Mas eu garanto a vocês que uma máquina devoradora como essa, né, que consome horas e horas de audiovisual, uma máquina como essa precisa ter junto a ela, essa fornalha, precisa ter um bosque muito grande de lenha para você cortar. Então é preciso, é inevitavelmente preciso, que certas medidas sejam tomadas no mesmo tempo. Quer dizer, a ideia desse centro experimental de televisão, né, funcione ao mesmo tempo que o canal, que a antena, porque enquanto você consome os audiovisuais existentes, você está produzindo do outro lado, né, aquilo que vai ser veiculado em seguida. Quer dizer, não dissociar a ideia da veiculação com a produção. Não no conceito que eu combati, mas na ideia do incentivo, né, do recurso para essa produção. Mas então, voltando à contradição do cinema brasileiro, que é um cinema que não tem espaço na televisão, porque, né, dizem que o cinema brasileiro é ruim, que não é bom, que ninguém está interessado. Eu quero chamar a atenção de vocês de que quando o cinema brasileiro foi veiculado para a TV Globo, numa semana que vocês devem ter ouvido falar ou até assistiram, que tinham só filmes de grande sucesso, o índice de audiência foi de 70%, índice de Ibope foi de 70%. O filme foi 69%, por exemplo, de 69% a 55% foi o índice naquela semana. O índice da semana anterior, no mesmo canal, na Globo, tinha numa série de televisão feita por um cineasta, Roberto Farias, curiosamente essa comparação, tinha filmes do Roberto Farias na semana de cinema, né, que você pode comparar o Ibope do cinema do Roberto Farias com o vídeo do Roberto Farias. O cinema, o mínimo Ibope que teve foi 55%, e o Ibope da semana anterior com a série do Roberto Farias era 35%. Então não é possível dizer que o cinema brasileiro não tem comunicabilidade, não tem acesso ao canal, que não tem acesso ao público, porque quando ele tem, ele estabelece a comunicação em altos índices. Agora, tudo isso a um preço de $25 mil por cópia, por filme. Filmes como Toda Nudez Será Castigada, como Dona Flor e Seus Dois Maridos, filmes absolutamente consagrados no mercado convencional de cinema, foram comprados por $25 mil, que é um preço aviltado pelo dumping do cinema estrangeiro no Brasil. Quem estabelece esse preço são os filmes americanos. Filme americano médio, não o Vento Levou, evidentemente. Que estabelece o padrão no qual a televisão brasileira opera. E o cinema brasileiro? Mas para eles é um ganho adicional, porque para que mercado tem o cinema americano? O mercado dos Estados Unidos, que é só deles. Não sei se vocês sabem que 97% do mercado dos Estados Unidos é deles, 3% do mercado dos Estados Unidos é que é dos filmes estrangeiros todos, incluído italiano, francês, alemão, e vocês quiserem. Então eles têm o mercado deles, a televisão deles, o mercado de cinema deles, a televisão deles, o videocassete, o cable. Tem todos os outros países do mundo que vocês conhecem, a dominação americana, né, e a invasão e o dumping americano. E no Brasil tem o mercado de cinema, o mercado de televisão e o mercado de vídeo. Tem os três. O mercado de vídeo eles não têm ainda porque os piratas ainda dominam, mas vão ter mais cedo ou mais tarde. Então é um custo absolutamente, quer dizer, é uma receita absolutamente residual. $25 mil para um filme de televisão americano pode ser até ótimo para eles. Para nós é péssimo. Se um filme brasileiro custa, no mínimo, $200 a $300 mil, ele vai ter que se pagar onde? No mercado brasileiro, que está em crise. Na televisão brasileira, que paga $25 mil por um filme consagrado. Então, o que vai pagar para os outros? $1.000? A TV Cultura de São Paulo pagou para Veracruz $800 por filme. A TV Educativa do Rio de Janeiro quer pagar para a Embrafilme não vende, evidentemente, porque é melhor não vender, ter orgulho do que se vender barato, quer comprar por $1.500 a cópia de cada filme. Isso para rede nacional, para Norte, Nordeste, Minas Gerais, Mato Grosso, Rio de Janeiro e o Diabo 4. Quer dizer, é absolutamente impossível. Neste nível de dumping, vai ser absolutamente impossível competir e introduzir o filme brasileiro no mercado real. Com essas considerações, eu queria chamar a atenção de vocês de que esta discussão é uma discussão absolutamente interessante, moderna, que inclusive está, nos outros países do mundo, na Europa principalmente, está sendo motivo de uma grande transformação, de uma grande revolução.
Eu falo da França, que tinha um canal de televisão do Estado, 2 canais de televisão do Estado, e agora está se abrindo para o privado, até por necessidade imperiosa, né, e social. A Itália, que tinha televisão italiana, né, digamos a RAI, na televisão italiana, agora tem praticamente em cada cidade italiana tem um canal, tem um ou mais canais, na tradição italiana de que eles são uma ficção política, né, porque a Itália continua dividida em comunes, né, em cada cidade tem uma certa independência, conforme a tradição italiana, mas aqui no Brasil eu penso que nós devemos ter clareza de que politicamente é uma discussão difícil, vamos lutar contra um poder político muito forte, um poder econômico muito forte, contra uma situação, digamos, de psicologia social atávica, de achar que as coisas emanam de um poder central, de que o que é bom é o que vem de fora, de que mesmo em São Paulo eu vejo que há uma certa complacência com a ideia de que a TV Globo é boa porque vem do Rio de Janeiro, tem uma ideia de que o que é de fora é melhor, é mais interessante, tem a ideia de que o governo é fraco em relação a esse poder, né, que é uma coisa que passa para todo mundo, porque esse poder pode liquidar com o ex-ministro, e por que não liquidar com o ministro, né, evidentemente. Então há uma temeridade de enfrentar isso, e os instrumentos de democracia que a gente dispõe ainda são frágeis, né, para uma batalha como essa. Agora, mesmo nessas condições, é indispensável que a gente avance nisso. E eu acho que a gente vai avançar. Ok, obrigado. Não há o caso. Então tem a palavra o Luiz, da TV de Sorocaba. Tudo bom? Boa noite. Comecei bem já. Eu tenho que segurar o papel aqui. Aí não sai como eu treinei em casa. Bom, eu estou encarando essa reunião de hoje como a última, né? Eu participei... Não, como a última daqui do festival. Eu participei... Oh, rapaz, olha só, é um maior prejuízo pro secretário. Segura na mão. O que será, hein? Você quer botar para cá? Eu vou para ele? Será rosca? Não, na mão? Então pronto, então na mão. Não tem problema não. Quebrou, foi uma pena. Pois é, eu estou encarando essa reunião aqui como uma reunião de trabalho, porque foi mais ou menos essa a expectativa que as outras reuniões criaram. A gente já teve aí umas 6 reuniões, bastante proveitosas e bastante cansativas. Então eu resolvi sintetizar aqui, até escrevi algumas coisas, né, para ver se em 3 minutos eu mato a minha posição hoje e a minha proposta. Bom, então, para começar, eu acho que não dá para o festival acabar sem a gente tentar articular uma cooperativa de vídeo, né? E acho que uma cooperativa a gente não vai articular só com as 6 produtoras que estão aqui, mas as outras produtoras não estão aqui. Então a gente pode tentar aproveitar essas 6 que estão aqui, tentar montar essa cooperativa, montar realmente essa cooperativa e criar um fato, assim, terminou o terceiro Vídeo Brasil, e do terceiro Vídeo Brasil saiu uma cooperativa de vídeo. A ideia que eu tenho é mais ou menos essa. Por isso eu defendo que a gente, até o final dessa reunião, as poucas produtoras que estão, algumas produtoras que estão aqui, levantem o braço e sejam a favor de montar esse organismo que a gente não sabe o que é ainda e que vai ter que ser discutido com muita calma e muito trabalho a partir de segunda-feira. Então, em síntese, a minha proposta enquanto reunião de trabalho é essa, que a gente saia daqui falando, olha, está montada a cooperativa, agora a gente vai discutir, vai chamar mais gente, mas a cooperativa foi montada. A ideia é essa. Assino o abaixo-assinado que está correndo, a maioria dos pontos eu concordo, alguns eu acho que a gente tem que esmiuçar, alguns eu acho muito genéricos, queria acrescentar um ou outro, mas acho que a gente já teve reuniões suficientes, então assino embaixo do abaixo-assinado. Deixa eu ver agora aqui o que eu escrevi. Então é isso. Então a cooperativa que eu estou propondo que a gente monte aqui nessa reunião e saia daqui, seja mais um grupo de ação do que possa ser uma cooperativa mesmo, tá? A ideia é mais ou menos essa. E tirar a posição até o final, viabilizar comissões de trabalho. Bom, o que eu tenho sentido em algumas reuniões da cooperativa, para ser bem otimista, né, é que as pessoas, quando eu vim para cá, quando eu vim de Sorocaba para o festival e para participar da mesa e dos trabalhos, foi pensando na Antena Livre.
talvez por causa da experiência de Sorocaba, né? Que eu tenha vindo, assim, foi bem recente, então eu vim pensando na antena. Mas parece que muita gente levantou outros problemas que essa cooperativa pode tratar. Eu acho que são inúmeros. Eu me proponho, então, a montar um grupo de trabalho para a Antena Livre. Assim, eu vou trabalhar nesse grupo de trabalho, o da Antena Livre, e no grupo para montar a cooperativa propriamente dita. Nos outros, eu realmente não tenho gás para trabalhar em todos os grupos. Então, eu e a Duca, né, que me ajudou a redigir o documento, a gente se propõe a isso, a trabalhar no grupo de trabalho para a Antena Livre. E para fechar também, para ser bem rápido, outra coisa que eu senti durante as reuniões entre alguns produtores é como que essa Antena Livre pode existir, né? Assim, de onde vai vir o dinheiro para manter essa antena? Se é da secretaria, se é de merchandising, se é... Então, baseado na experiência que a gente teve de Sorocaba, porque em certo momento, há uns 2 meses antes de vir a público a história da TV, quando a gente ainda estava na metade do transmissor, a gente sentiu a necessidade de sentar e discutir bastante, né? A gente discutiu, assim, muito mesmo, e montou um projeto de TV do começo ao fim, o que seria a nossa proposta de TV comunitária para Sorocaba. Esse projeto foi montado e circulou só em Sorocaba e para as pessoas de Sorocaba, porque a gente precisava vender para a cidade que a gente não era só uma emissora pirata, os garotos, porque a pirataria de Sorocaba, principalmente do rádio, tem muito isso. Realmente foram os garotos que montaram os transmissores de rádio pirata e fizeram umas garotagens. A gente queria se descaracterizar disso e queria vender para a cidade, queria passar para a cidade que a TV Pirata de Sorocaba podia ser a abertura para eles conseguirem um canal de televisão comunitária mesmo, um canal de televisão de acesso para a cidade. Então a gente montou uma proposta de televisão de como ela poderia funcionar, uma proposta muito simples, mas eficaz. E a gente saiu lá em Sorocaba sentando com a pessoa, né, foram umas 20 pessoas, isso para Sorocaba, eu já disse aqui, 20 pessoas em Sorocaba é uma multidão. Então a gente sentou e vendeu essa história. Olha, sentou com o cara e falou, olha, a TV comunitária aqui pode funcionar assim, 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 assim. Bom, enfim, esse projeto eu não vou apresentar porque a gente não está mais em Sorocaba, mas a gente conseguiu montar mais ou menos um híbrido disso e está trazendo essa sugestão para cá. Também não acho super pertinente, mas realmente eu também fiquei me perguntando o tempo todo como essa TV aqui poderia sobreviver. E a nossa proposta é a seguinte, entrar na especificidade mesmo. Essa televisão, eu acho que tem que tratar de guetos. Não só guetos propriamente dito, mas guetos. Meio TV Gazeta, o Japan Pop Show, eu sempre assisti TV Gazeta, e vi o Japan Pop Show aparecer com aquela menina, aquele outro japonês, os dois apresentavam, tinham umas fotografias, ele foi crescendo, e está esse programa que a gente vê hoje, que eu pessoalmente não gosto do Japan Pop Show, mas ele sobrevive, ele atinge um público específico. E público específico em São Paulo é o que não falta, e é o que as grandes emissoras não podem atingir. O que a gente ia fazer em Sorocaba era um pouco isso, pegar a única coisa que a Rede Globo, que é o que todo mundo assiste em Sorocaba, fazer a única coisa que a Globo não poderia fazer. Pegar alguém da cidade e fazer um programa específico sobre ele. Quem se interessa por aquele assunto assiste o programa, quem não se interessa não assiste. E acho que em São Paulo tem centenas de públicos específicos, dá para entrar nessa mídia. Aí a gente acha que patrocínio cultural, merchandising comercial, isso tudo tem que ser discutido com calma, porque talvez o merchandising e os comerciais inviabilizem a requisição dessa antena para o governo. Talvez esse canal fique um pouco mais forte do que eles gostariam que ficasse, se a gente veicular comerciais e tudo mais. Agora, isso eu não sei, eu estou a fim de tratar no grupo de trabalho da antena, depois com as pessoas, né? É uma suposição, o que eu já apresentei em outra reunião. Acho que se a gente veicular comerciais e tudo mais, vai ter um redimensionamento da verba publicitária, pequeno que seja, mas vai ter, e acho que isso pode complicar. Podia fazer um comentário? Boa, faça favor. É que eu penso que o que você está tocando é muito importante, que eu acabei esquecendo de falar, uma das coisas que eu queria falar também. Faça favor. É que a ideia de que um investimento como esse, eu acho que ele tem que ser um empreendimento misto entre governo e privado, digamos assim. Vamos chamar de iniciativa privada, porque isso é uma conversa meio esquisita no Brasil, né? Não sabe muito bem o que é iniciativa privada. Bom, mas isto é, aquilo que representa a sociedade, seja pelo setor de produção, seja pelo setor dos consumidores e o governo. Porque há uma ideia, inclusive, que o Jack Lang tem, que eu acho respeitabilíssima, não são todas as ideias do Jack Lang que eu comungo, mas essa eu acho muito boa, que é onde o governo investe na cultura, o privado investe também.
que não tem muito a ver, às vezes, com a economia, com a regra de economia, mas no caso da cultura é verdade. Quer dizer, onde você intervém, entendeu? Aquilo valoriza e, portanto, o privado acompanha. Para aqui no Brasil, no Brasil hoje em dia, um fruto, né, do momento político que a gente vive, uma certa ojeriza do Estado. O Estado é tudo que a gente detesta, porque é uma intervenção, porque não deixa as coisas andarem, mas passado o momento, né, político desse ajuste de contas com o regime autoritário, a gente vai perceber que o Estado é um elemento regulador, mediador, né, de um conflito do social. É natural isso. Né? Bom ou mau mediador depende do governante, depende né, da eleição. Portanto, está aí o regime democrático que faz com que você se manifeste. Então, isso tudo para dizer para você o seguinte, que eu acho fundamental, indispensável que haja recurso, não só a obtenção da concessão pelo governo. Te digo que eu não sei se é estadual ou municipal, não é importante isso, mas é o governo. Né? E recursos dele investidos na produção que vai ser veiculada, associados ao particular. Esse particular pode ser a assinatura, pode ser o patrocínio, porque eu vejo o comercial, você tem razão de que pode desvirtuar, sim, o espírito dessa televisão. Mas o patrocínio não é, não. O patrocínio foi provado no mundo inteiro. Sim, o patrocínio cultural, ele não é proibido pela legislação brasileira. Ele não é proibido. Quer dizer, não há nenhuma dificuldade maior. Desde que no estatuto da concessão, no contrato, desde que, digamos, na maneira como ela se estabeleça, isso fique claramente definido. Entendeu? Não há nenhum impedimento, não. Maravilha. Bom, a unidade e tal. Bom, então, o que essa TV seria? Essa TV seria, se ela vai representar todo mundo, essa TV não vai ter unidade nenhuma. Eu acho que ela é uma TV sem caráter mesmo. É um grande caleidoscópio. Um brilhante, cheio de faces mesmo, né? Essa falta de unidade da televisão eu defendo. Porque essa falta de unidade, além de gerar espaço para todo mundo, eu acho que é o que pode fazer essa televisão funcionar. Ou seja, não tem alguém pensando da unidade da televisão, não tem aquele cara que pensa das 6 da manhã à meia-noite, né? E fala, nossa, a nossa televisão tem essa cara, que é mais ou menos a cara que a gente conhece das televisões mesmo, né? A Bandeirantes tem cara de Bandeirantes, a Record tem cara de Record. Essa televisão acho que não vai ter cara de nada, vai ter cara da pessoa que está produzindo para aquele horário. Conselho de programação, blá, blá, blá. Acho fundamental a gente se ligar à Secretaria da Cultura, porque não vejo por onde que eu possa pedir esse canal, se não for a Secretaria da Cultura que está acenando a mão, bem ou mal, ela está acenando a mão para a gente, para servir de intermediador mesmo, né? Então, acho que tem que aproveitar isso, entrar nisso, e a Secretaria da Cultura, concordo que ela tem que entrar com equipamento de produção, pós-produção, tem que montar a infraestrutura, montar o equipamento básico, que não é tão básico assim, acho que é bastante coisa, né? Que depois a gente vai ter que discutir no grupo também. Que mais? TV desenho, garantir a realização do mesmo. Bom, em síntese é isso. Em síntese a minha proposta é essa. E tem uma lista de propostas de programas que eu só vou falar para ilustrar mais ou menos o que eu queria fazer na televisão. Porque parece que ninguém falou ainda, né? Só para dar uma ideia, eu queria fazer um programa sobre boxe, um sobre tênis, um sobre caça submarina, queria fazer um leilão, queria fazer um programa de turismo, queria fazer um programa para adolescentes, um programa de auditório, queria fazer um programa que chama Diário Oficial, onde um programa, a minha dúvida é essa, eu queria um programa que a minha mãe assistisse, a minha mãe é funcionária pública, não assiste nada, não assiste Rock Santeiro. Fazer um programa que chama Diário Oficial. Ela lê o Diário Oficial todo dia. Então, meia hora de Diário Oficial. A gente lê e comenta. Sabe aquela coisa? Referência a um ZA, aquele papo que funcionário público leva. Publica a fotografia de quem foi nomeado. Pois é. Agora, dinheiro eu acho que aparece. Os projetos culturais, eu acho que a Secretaria tem que pôr dinheiro mesmo. Os projetos menos culturais têm que levantar a verba de outro lugar. Então, é só isso. Para sintetizar... Fechou. Vamos ver se a gente monta essa cooperativa até o final da reunião e vamos ver se a gente não se estende muito nessa reunião de sábado à noite, que eu já estou cansado depois de 6 reuniões. Então, vamos lá. Está aberto aí para o plenário. Alguém acha alguma coisa? Pode. Então, que as produtoras digam sim, monta essa cooperativa, não monta? Como é que fica? Eu estou ansioso aqui, gente. Preparei o documento todo. Como é que fica? Então, eu acho bom as pessoas se identificarem. Se tem alguém contra a fundação desse grupo de ação para montar essa cooperativa, que a gente já pode chamar de cooperativa, então que as pessoas se identifiquem, assinem um abaixo, ou que a gente bata o martelo e encerre a reunião. Como é que fica? Ivan, você que já encaminhou outras 3, eu não tenho know-how de encaminhamento. Aí, tem um microfone para você.
Alô, alô. Está funcionando isso aqui, Marcão? Tá. Alô. Bom, eu acho que tem duas coisas, né, que são importantes de serem mais ou menos definidas e encaminhadas nesse momento. Por um lado, se pretende o encaminhamento de um manifesto, cujo rascunho vocês têm nas mãos, e que, obviamente, ele tem dois aspectos bem definidos. Ele tem uma parte introdutória muito vaga, né, que envolve uma série de propostas que estão sendo debatidas em outras instâncias. Tem propostas que dependem de medidas administrativas, como, por exemplo, todas aquelas que se referem à RTC, ou quase todas, tirando a questão ali da ampliação do Conselho da RTC, que está sendo debatida concretamente na Assembleia Legislativa de São Paulo já há algum tempo, mas de maneira meio isolada. Quer dizer, nós não temos visto manifestações de apoio ao trabalho que a Assembleia Legislativa vem fazendo, no sentido de democratizar o Conselho, de ampliar ainda mais o Conselho da RTC, de tal maneira que se superem algumas das dificuldades que nós temos. Por exemplo, quando eu digo nós, estou dizendo a Secretaria de Estado da Cultura, que nesse ano destinou 70% do seu orçamento para o funcionamento da RTC e não consegue veicular nem sequer um programa semanal, como o próprio secretário coloca no convite que encaminhou aos participantes da mesa. E isso se dá exatamente pelo fato de que a Secretaria de Estado da Cultura é a entidade mantenedora da RTC, mas ela é uma fundação totalmente impermeável, seja a uma troca com a Secretaria da Cultura, mas seja principalmente impermeável a uma troca com a própria sociedade, né? Nós temos tentado transmitir, pelo menos os vencedores do Vídeo Brasil, né, que era uma reivindicação, inclusive, do setor, desde o primeiro festival, de que os premiados fossem, mesmo que gratuitamente, veiculados pela RTC. Isso não tem acontecido devido ao caráter absolutamente fechado da televisão. Corporativo, inclusive. Quer dizer, e depois é uma televisão que deveria ser aquilo que não são as outras, mas faz uma caricatura patética dos outros canais. Quer dizer, vai disputar a audiência com os outros, com programa de auditório, tipo Festa Baile, etc., quando o espaço da RTC deveria ser usado para outras coisas, para a veiculação do produto audiovisual brasileiro, do cinema, da televisão. Eles deveriam ter uma postura menos moralista em relação à questão do merchandising, do patrocínio cultural. Eu falei merchandising porque há um merchandising subterrâneo pela RTC que todos nós conhecemos, quer dizer, feito da maneira mais deplorável possível. Existem companhias que subornam o cameraman para enquadrar a marca de um determinado produto, enfim, são coisas lamentáveis. E quando, na realidade, a lei permite o patrocínio cultural, não haveria nenhum problema para a RTC funcionar com patrocínio cultural, que viabilizaria, por exemplo, até mesmo a transmissão do Vídeo Brasil, já que existem tantos patrocinadores do festival, empresas que produzem televisores, empresas que comercializam equipamentos eletroeletrônicos, como a fotótica, etc. Bom, então tem esse lado do manifesto. Tem um outro lado do manifesto que é o contrário, ele é exatamente muito preciso, ele reivindica uma coisa precisa, mesmo que haja ainda uma situação incipiente, tá certo? Não foi formada a cooperativa de produtores audiovisuais que poderia se transformar no parceiro ideal da Secretaria. Tá certo? Se a Secretaria reivindica um canal em seu nome, única e exclusivamente, nós vamos fazer provavelmente a RTC2. Se a Secretaria da Cultura reivindica um canal tendo como parceiro uma cooperativa de produtores representativa desse universo, aberta a uma maior expansão e que depois, além do que, não se limite simplesmente à distribuição do produto realizado em vídeo, mas também ao produto realizado em filme, em película óptica, que aqui eu gostaria até de reforçar aquilo que o Calil disse, quer dizer, no mundo inteiro, televisão é feita em óptico, porque a transferência do óptico para o magnético possibilita, primeiro, a conversão em todos os vários sistemas nos quais operam a televisão no mundo. Depois, permite o armazenamento a mais longo prazo. E, se nós formos falar dos suportes mais contemporâneos, hoje, por exemplo, você não pode... A Globo jamais vai conseguir enfiar uma novela num videodisco, porque você precisa de um suporte óptico para colocar
o filme ou a novela no videodisco, no disco laser, né? Cuja difusão iniciará em breve, né? Começará a ocupar o mercado intensivamente. Então, o que eu acho que daqui dessa reunião poderiam sair duas coisas. Em primeiro lugar, a tentativa de formação dessa cooperativa, que já, de certa maneira, agrega 9, 10 produtoras que têm uma produção considerável dentro desse universo do vídeo que não está nas grandes redes, né? E, por outro lado, acho que seria importante nós eliminarmos alguns aspectos desse manifesto ou acrescentarmos outros de acordo com a opinião dos presentes, porque acho que seria importante que esse universo que aqui se encontra anualmente, há 3 anos, mobilizando milhares de pessoas durante uma semana, eu acho importante que se coloque um posicionamento público, político, em relação ao que está acontecendo. Acho que a minha proposta é que talvez a gente, nesse primeiro momento, elimine desse manifesto os aspectos mais gerais, como, por exemplo, a questão desse horizonte um pouco longínquo ainda do debate constitucional, como, por exemplo, o primeiro ponto, a criação do preceito constitucional que garanta o direito à informação, né? Esse me parece um ponto fundamental, mas muito vago, tão vago quanto alguns outros pontos que o Calil levantou. E concentrar o manifesto em cima dos aspectos mais concretos e imediatos, desde que haja a vontade real de se formar essa cooperativa. E aqui voltamos ao que o Marcelo... O Marcelo foi embora? O Marcelo, para ver outra vontade real, teve que sair. A vontade real do Marcelo, então, está baixa. Não. Eu preciso de alguma outra vontade real que... Bom, então era isso que eu tinha dizer, e eu gostaria de saber se há alguma outra sugestão a ser incorporada ou alguma coisa a ser eliminada desse manifesto para que ele possa circular ou não. Ivan, eu também queria reforçar só essa ideia de que eu acho que o manifesto poderia só se concentrar em torno da Antena Livre. Eu acho que ele dá mais força, porque o resto dos pontos dilui, e parece que a gente não sabe qual é a embocadura do manifesto. Um pouco isso. Eu acho que está faltando no manifesto a liberação de importação de equipamentos, que eu acho fundamental. Quer dizer, que isso seja... Eu acho o que está faltando nessa minuta de manifesto é a liberação da importação de equipamentos. Quer dizer, isso é um dado que ainda os produtores sofrem e sofrerão, caso não se mencione sempre que você tem a necessidade de adquirir os equipamentos a preços mais... Tem 2 saídas aí, eu estudei esse assunto, que diz respeito ao cinema, Embrafilme. Tem 2 saídas. Uma saída que seria mais desejável, que é você entrar na mamata das redes, né? As redes têm isenção. Essa é uma mamata desejável, mas talvez de horizonte mais longínquo. Não se deve perder de vista, mas a curto prazo você deve tentar obter... Nós estamos negociando com o governo, e acho que a gente vai conseguir, uma isenção, de novo, a renovação de equipamentos, isenção de equipamentos, de imposto de importação, para os equipamentos de cinema e vídeo. Só que, do ponto de vista do cinema, a gente só apoia aquilo que beneficia o cinema. Quer dizer, não vamos ficar nós a criarmos subsidiárias da Globo, das grandes... Como, aliás, houve tentativa, não estou falando de fantasia nenhuma, eu estou falando de coisa concreta. Então, uma aliança perfeitamente possível entre os produtores de vídeo independentes, né, e a necessidade de se ter, né, o desejo e a necessidade de se ter uma cooperativa produtora de cinema e vídeo para um sistema como a Antena Livre, que eu acho que deve ter um efeito multiplicador, quer dizer, na medida em que for exemplar, deve ter efeito multiplicador. Vai haver todo mundo, das cidades pequenas, como Sorocaba, menores pelo menos, as cidades capitais do Brasil, todas vão querer, evidentemente, vão perceber, né, que elas podem ter uma identidade televisiva, coisa que ninguém tem, porque acho que nem o Rio de Janeiro tem com a Globo, né, talvez. Isso é possível você fazer através do Conselho Nacional do Cinema, quer dizer, uma aliança de vocês com os cineastas na reivindicação da isenção de equipamentos para cinema e TV, passando pelo Conselho Nacional do Cinema, passando pelo filtro do Concine, pode resolver a curto prazo esse problema. Não acho que ele seja tão incontornável. Tá? E também disso, quer dizer, houve essa isenção de importação, de taxa de importação, mas, quer dizer, o mecanismo
para se conseguir esse tipo de coisa, de depósito, de trâmite burocrático dos papéis, etc. A burocracia é um pouco pesada, né? Não, é pesada, porque você tem que depositar o dinheiro, deixar, quer dizer, você tem que ter uma justificativa para a importação desse equipamento. Não, mas correto? isso aí é quando você paga imposto. Quando você paga imposto, é assim. Não, essa última isenção era isso, exatamente. Você depositava, você tinha que ter uma justificativa para o seu projeto, por que você queria trazer esse tipo de equipamento, qual a utilização que você iria dar a esse tipo de equipamento, com o dinheiro depositado, correto? E Sim, depois... Mas isso não é só do audiovisual, isso é o sistema de importação brasileiro. Aí é um problema geral. Isso que você está falando, de depositar o dinheiro, etc. É a maneira como a Cassex opera. Bem ou mal, eu não estou querendo entrar na meia da questão, porque também acho que pode ser diferente, mas não é um problema específico nosso. É assim. Assim que é no Brasil. Quer dizer, que deve ser mudado. Sim, tudo bem, mas... Não, tudo que, bem, que deve colocar no manifesto é justamente para isso. Eu acho que deve incluir. Eu acho que deve incluir. Claro. Acho que tem que estar colocado isso. Deve incluir. Agora, deve incluir seletivamente. Não sei se eu fui claro. Porque às vezes eu toco no assunto, mas eu não concluo. Quer dizer, sugiro que se coloque seletivamente, porque se isso não pode ser a maneira como o sistema que a gente quer combater cria antídotos contra nós. Quer dizer, não vai ser, não pode ser, né? Tá bem claro isso, né? Tem que passar por um crivo qualquer. Se for o Consine, ótimo. Se for outro, que se faça outro. Não tenho nada contra, mas tem que ter um crivo. Agora, um outro ponto é a respeito dessa cooperativa agregar o cinema e o vídeo. Não está claro para mim esse tipo de junção assim, porque eu vejo que o cinema, bem ou mal, ele está estabelecido, correto, de uma forma. Tem os canais de viabilização, de comercialização, de distribuição, etc. Inclusive esses acordos com a Rede Globo de veiculação. Mas o vídeo, por exemplo, e eu acho que mais especificamente, quando a gente fala, tem um produto de vídeo que é mais novo ainda do que a gente acha que o vídeo é novo, certo? Que são esses produtos que estão sendo veiculados exatamente aqui no festival e que têm um caráter de emissão local, perene, etc. Não tem tanta, tanta preocupação assim com relação a uma ação cultural mais profunda. Mas, por exemplo, essa emissora metropolitana, ela tem que ter o caráter da veiculação VHS, por exemplo, dessa televisão doméstica, entendeu? E eu não entendo se já está difícil formar uma comissão que coloque os teleprodutores em conjunto para a formação disso, aonde entrariam os cineastas. Quer dizer, qual a contribuição que o cinema daria a esse tipo de cooperativa? Posso falar eu, depois que o Ivan vai dizer também. Vamos acabar com essa história de cineasta de um lado e videasta do outro, sei lá, alguém me disse hoje, videasta, se não me engano foi o Silvio Bach. Ou são todos produtores de audiovisual, né? Quer dizer, o suporte que você usa não tem a menor importância, porque há alguns anos atrás, que o vídeo não existia, vocês provavelmente estariam fazendo Super 8, sei lá, ou antes do Super 8, 8, né? E qual é a importância do suporte? Qual é a importância? Existe, evidentemente, no cinema uma ritualização, um outro tempo de feitura que leva a outro tipo de produto. Muito bem, mas é tão audiovisual quanto aqui, ele vai pelo mesmo veículo. Quer dizer, nós estamos discutindo o veículo. Quer dizer, a ideia de que a população de São Paulo está madura para ter uma alternativa local. É isso que nós estamos discutindo. Ora, essa alternativa local pode ser feita em vídeo, pode ser em vídeo profissional reduzido para VHS, pode ser feita em VHS direto veiculado, uma TIC, eu não estou interessado no suporte. E cinema também. Cinema não só cinema já feito, quer dizer, cinema no sentido do veículo, né, daquilo que já está pronto, como cinema a produzir. Quer dizer, eu vejo que um investimento para a produção é inevitável, né, para dar recursos às pessoas, pelo menos para iniciar o processo de busca de parceria. É preciso acabar com esse preconceito. Esse preconceito só enfraquece a atividade, tanto de um lado quanto de outro. Eu não acho nenhum preconceito, porque dentro do cinema pode criar o cinema de televisão, o cinema para TV, etc., e fazer isso. Quer dizer, isso está implícito dentro da própria Embrafilme. Quer dizer,
sabe? Vocês podem criar esse tipo de mecanismo. Acontece que eu acho que o cinema não está interessado nesse tipo de coisa, dessa forma que a gente quer fazer. Quer dizer... Está muito interessante. Não, peraí, só uma coisa. Eu acho que, para reforçar o que o Calil falou, quer dizer, sem entrar no debate se é cinema ou vídeo, que o que a Antena Livre é um veículo, certo? Quer dizer, não é um veículo que pode só atender a um tipo de produção. Porque senão as coisas se complicam imensamente do ponto de vista institucional. Eu também não estou falando a respeito da Antena Livre, eu estou falando da cooperativa. O caráter, eu entendi muito bem o caráter da Antena Livre, acho que ela vai veicular cinema, inclusive já existe uma distribuidora independente de cinema, várias. Quer dizer, então, o caráter de constituição de uma entidade representativa dos cineastas já está. Isso, o que não tem é justamente a parte mais interessada nesse canal, que são os produtores de vídeo que não têm veiculação nenhuma. Quer dizer, a cooperativa, a distribuidora independente, ela tem o videoclube, etc., para veicular esses filmes. Quer dizer, nós ainda não temos esse tipo de mecanismo. Quer dizer, então nós ainda estamos numa fase anterior a esse tipo de coisa. Quer dizer, tá bom, então, digamos que a gente concorde que só seja cooperativa de vídeo, mas pela distribuição de espaço daqui, quer dizer, o pessoal que produz cinema pode entrar até como pessoa física. correto. Certo? Então, correto. Tá bom. Do produtor de cinema, e tem os mesmos problemas, por exemplo, todos nós conhecemos centenas de documentaristas que produzem e não têm o seu ponto de venda, tá certo? Então, eu acho que aí é a gente entender a máquina como distribuidor do audiovisual. Pode até distribuir audiovisual mesmo feito com slides, por que não? Até, não tem nenhuma... Eu, pessoalmente, tenho interesse por isso, mas pode até, tá certo? Então, acho que é uma discussão um pouco redundante, uma discussão até que tem penalizado muito o cinema, porque o cinema, no mundo inteiro, tem sobrevivido da televisão. No Brasil, é uma coisa totalmente maluca, onde o cinema briga com a televisão, e isso daqui eu não quero só, não tem a briga da televisão com o cinema, que é impermeável ao acesso, o cinema é difícil, não se consegue colocar o produto cinematográfico na televisão. Mas os próprios cineastas têm resistências em relação à questão da televisão. Tanto assim que hoje continuam, em qualquer lugar do mundo, na Itália, na França, etc., o cineasta, mesmo quando filma em 35mm, está enquadrando, pensando na televisão. No Brasil, são pouquíssimos os cineastas que têm esse tipo de preocupação. Então, a situação é complicada, a gente precisa complicar ainda mais a postura. Mas por isso que eu quero simplificar. Por isso que eu não quero mais problema para dentro disso, porque eu estou sabendo que tratar com o cinema vai ser problemático. A proposta não pode ser excludente. Quer dizer, se os cineastas não comparecerem, muito bem, você dirá que o pessoal de vídeo fez e ocupou. Agora, você não pode, sabe, o gueto do gueto é uma miséria horrorosa. Nós já vivemos num gueto, filho da puta. Você ainda vai falar, não, mas aqui nesse gueto, divide, porque não pode viver os dois. Eu acho que onde vive um, vive os dois. Eu não quero separar, por exemplo, eu queria compreender a criação, a vinculação de uma cooperativa de cinema e vídeo. Essa contaminação era boa, quer dizer, do ponto de vista de quem está do lado de cá, pelo menos eu acho, essa contaminação era muito boa para os dois lados. Para os cineastas que perderiam uma certa aura de que as coisas são feitas num tempo outro e numa perspectiva de veiculação e de produção muito maiores, muito mais ambiciosa. E do ponto de vista de vocês, de ganharem dos cineastas uma série de recursos que eles têm, né, às vezes muito bons de linguagem, etc, etc. Eu acho que essa aproximação, não forçada, não é um casamento na delegacia, veja bem, mas a possibilidade de os se encontrarem e conversarem não era mal. E isto podia ser propiciado pela ideia de que é um veículo, né, que a antena consome, né, consome carvão.
E o carvão pode ser mineral ou vegetal, pode ser cinema ou vídeo, não tem importância. É carvão. Eu acho que não devia ser excludente. Eu não estou te obrigando, não, mas não devia ser excludente. Eu acho que é a comissão da cooperativa que vai estudar isso. Não vai ser agora nessa sala que a gente vai discutir. Então, acho que segunda-feira, que se a gente fosse reunir, que a gente, como a gente estava discutindo ontem, quais são os termos da cooperativa, e a gente discutiu que ia ser uma coisa mais ampliada, não ia ser só uma coisa de distribuição, ia se cooperativar trabalho também, e uma série de coisas que a gente ficou discutindo exaustivamente ontem. Né? Eu acho que a partir de depois de amanhã que a gente vai ver isso, as pessoas que realmente estiverem interessadas em trabalhar por isso. Podia até encerrar por aqui, aproveitando a sugestão do Luiz. Eu acho ótima a sua sugestão, eu queria fazer só mais uma. Quanto à cooperativa, perfeito. Acho que é a cooperativa que tem que definir o seu modo de operar. Agora, e aí, Brasília? Qual seria o papel da Tá, Ivan, tá aqui. É uma empresa particular. A Embravilha é uma empresa particular, ela pode entrar na cooperativa como qualquer outra. Qualquer outra empresa. Tá certo? Então, eu gostaria de fechar com vocês aqui o manifesto. Tá? O Sérgio fez uma proposta radical, eu fiz uma proposta intermediária, de tirar alguns pontos, acrescentar o ponto que o Tadeu levanta da questão do equipamento, talvez, etc. O Sérgio faz uma outra proposta mais radical que me tenta muito, que a gente elimine os prolegômenos aí desse manifesto, e transforma o manifesto num manifesto que reivindique simplesmente a antena. Eu acho que eu gostaria de votar, em primeiro lugar, isso. Vamos fazer o manifesto só da antena ou vamos fazer um manifesto mais geral com os outros itens? Se nós formos incluir os outros itens, vamos tentar aqui ver quais são os itens. Como são tópicos muito simples, eu acho que a gente pode proceder rapidamente. Tá? O que fica e o que sai. Eu sou a favor da proposta do Sérgio, acho ótima. Só a antena, eu acho que a questão daquela abertura dentro da Vamos ver pelos itens. Vamos lendo. Eu acho que, Sérgio, a gente podia fazer uma leitura e a gente vota cada item. Vamos entender o que ele está propondo é que o negócio da RTC se integrado como um espaço que se demande esse espaço. Tá certo. Eu faço mais uma proposta, mas acho que isso pode ficar lá embaixo. Acho que isso pode ficar lá no Antena Livre, no próprio esqueleto da Antena Livre, que ele tenha esse espaço todo. Agora, eu acho que claro. Tem um no geral que eu acho importante vocês deixarem, porque tem a ver com a Antena Livre. O do antitrust. Bom, o antitrust era bom deixar, mas eu não sei se é o caso. O que eu acho muito importante, Ivan, é eu dizer que um canal local deve ser fiscalizado pelo governo local. Isto faz parte do projeto de vocês. O resto é problema da sociedade brasileira e vocês são parte da sociedade brasileira, tudo bem. Mas vocês podem achar que não é problema exclusivamente de vocês. Agora, da Antena Livre deve ser fiscalizada pelo Poder Municipal. Porque senão a gente vai incorrer naquele... Mas a gente pode botar nesse primeiro parágrafo, Calil, aqui. Pode. Esse é de uma Antena Livre, um canal experimental, subordinado ao Poder Municipal. Pronto. Porque eu acho que dá mais força ao documento. Eu acho que fica muito se ele tiver só uma direção do que... Eu também acho, eu concordo. Vocês, opiniões? Embutir as coisas da RTC. Olha, eu não sei se eu estou metendo colher na sopa dos outros, mas... Não, você foi chamado para isso. É necessário você definir de uma maneira tão precisa, Ivan, 50, 50, 25, 25, isso não é uma coisa que... Isso aí foi discutido, quer dizer, as coisas... Quer dizer, você viu que a proposta partiu, no convite que o secretário mandou, existia uma proposta. A proposta era aberta, quer dizer, ela era muito mais uma provocação do que uma proposta concreta, etc. Eu acho que tanto podem constar esses dados, como também podem não constar. Eu acho interessante que constem, porque isso surgiu da discussão. Né? É um ponto de equilíbrio ao qual se chegou conversando ao longo das... Aliás, esse manifesto ele tenta ser um pouco uma costura dos vários pontos que foram levantados durante a semana, das coisas discutidas durante a semana.
né? Aí estão todos os pontos que apareceram nas discussões por sugestões de várias pessoas. O meu medo é só de que as coisas evoluem no tempo, né? Porque hoje em dia, na Nova República, a gente não se deu conta, mas as coisas acontecem. As coisas que a gente não imagina acontecem. Portanto, eu não estou aqui achando que essa Antena Livre é um sonho, que a gente está curtindo, que o ano que vem a gente vai chegar aqui, olhando para a cara do outro e nada. Pode colar, sabia? Pode colar. Tem coisas colando hoje que são inimagináveis. Eu sei que, por acaso, estou no governo federal e vejo coisas inimagináveis. E tem, portanto, uma certa esperança. E meu medo é aquilo, né? Como a gente está metido numa sociedade em processo de mutação muito rápido, de repente, certas regras muito rígidas acabam se deteriorando rapidamente e criando dificuldade de renovação. É só isso, não é mais nada. Só para ilustrar, para quem não sabe, foi uma informação que não correu aqui em São Paulo, mas que em Sorocaba mexeu com a vida da cidade. Tem um rapaz aí de Sorocaba que pode, se um rapaz do lado acordar ele pode confirmar. Sorocaba ganhou uma concessão de FM educativa. A primeira concessão da Nova República saiu para lá. Saiu assim, fazem uns 8 dias. Né? Quer dizer, como eu vivi lá na cidade e estava em contato com os políticos, eu sei que isso saiu de uma articulação a partir da experiência. É claro, né? Não dá para dissociar. Bem ou mal, o prefeito, a concessão é para a prefeitura, é uma rádio comunitária, ele está engatilhando uma TV comunitária para Sorocaba também, quer dizer, um negócio sai, só que eu acho que aqui em Sorocaba é mais complicado, mas eu tô com você nisso. De qualquer maneira sai, quer dizer, agora ele está lá dirigindo a rádio, tá? Estou trabalhando na rádio dele, mas saiu, ganhou a primeira concessão, né? Está tudo encerrado, então, não? Porque se pode incorporar, fazer um texto incorporando a parte sobre a RTC, que era, quer dizer, desde a democratização, a criação do centro experimental, a demanda do tempo. É isso o ponto? É isso. Então, se pode colocar incorporar nessa outra proposta. A ideia de que a RTC e a Antena Livre devem ter alguma comunicação. Exato. Entendeu? Não pode ser uma coisa isolada. Mas guarda isso no seu bolso do colete, porque senão, pô, entregar o ouro pro bandido, assim não faz. Muito bem, então tá ótimo. Bom, então é isso, né? Então é isso, e a cooperativa, como é que... Todas as outras, para marcar uma reunião com essa cooperativa e ver como é que a gente faz esse elefante branco andar. Não? Correu um papel com endereços, né, na outra reunião. Então, quem, por favor, tiver interessado... Uma cooperativa é uma coisa regulada como chama agricultura. Meu a legislação. Mas aí é que foi. Estamos dando início ao encerramento do terceiro Vídeo Brasil, uma realização da Secretaria de Estado da Cultura, Sim. Museu de Imagem e do Som Por que não? e da Fotótica. É isso aí. Nós tivemos apoio da BASF, CCE, Dinacom, CP Computadores Pessoais, Almaden Vinhos, BM Prado Comunicação, Fabricase e Gradiente. Olha só. Tivemos patrocínio também. O patrocínio foi da National, Unitron, Sharp e Video News. Nossa senhora, quanta gente. Para fazer um festival tão bonito que esse. Foi uma semana de lutas jugulares. Árdua.
Mas no final, o nosso júri conseguiu chegar a uma conclusão e cá estamos nós para apresentar o quê? Primeiro eu queria falar que foram 95 tapes inscritos. 95? Exato, na categoria de VHS e o Matic. Certo. Foram selecionados 25 de cada categoria. E 25 VHS? De VHS, 25. Exatamente. E 25 de Matic. E por que não dizer o jurado? Os jurados, atenção. Os jurados por ordem nada alfabética. Flávio Bittelmann. Luiz Fernando Santoro. Carlos Augusto Lombardi. Alô, Lombardi. Valcir Carrasco. Betty Carmona. Isabel Silva. Walter Jorge Durst. Fernando Faro. Josias Silveira. Isso, esses foram os jurados que selecionaram essas 50 fitas. Olha que é um trabalho hercúleo. Até agora eles estão se pegando ainda para resolver quem é que vai ganhar. Nós tivemos a participação de Pernambuco no nosso festival. Meu Deus, Rio Pernambuco. de Janeiro. Um abraço para o Rio de Janeiro. Rio Grande do Sul. Um outro abraço para o Rio Grande do Sul. Paraná e várias cidades do estado de São Paulo. Isso mesmo. Atenção, vamos dar início então agora ao... Com uma música, que tal? Que tal? Já? E o grande prêmio, não é agora? Meu Deus. É bem lembrado. Vamos subir ao grande Ele é um amor. Atenção. Atenção! Maestro, vamos à entrega dos prêmios especiais do júri. Agora, O ataca que a eles entrada. vão ganhar, hein? Fundinho. Isso. Primeiro, direitinho. um TV Sharp. Vai poder assistir todas as novelas. Pensa bem. É um Matic experimental. Seres noturnos. Da Via Vídeo. Eu pediria uma salva de palmas para o pessoal. Eles merecem, pensa bem. Pode vir aqui ao palco receber o nosso certificado. Isso, a gente não morde. Pode vir que a gente não morde. Não tem jeito. Isso. Alô? Alô, o certificado. Cadê o certificado? O certificado que vai ser entregue. Isso, já tá na mão. tá na mão. Cadê o pessoal? Já entregou? Maravilha. Então... Cadê o pessoal? Aê. Cadê o pessoal que vai Acho que não receber? vieram não, viu? Então vamos passar para o segundo. Tá subindo! É isso! Vem, meu amigo, vem correndo, porque aqui o certificado, se não vai para um, vai para outro. Vai lá, hein? Fica pra gente aqui. É dura esta vida de apresentador. Aê, uma salva de palmas! Aê. Maravilha! Maravilha! Alô! Isso! Vamos então ao outro prêmio especial do júri. O que ele vai ganhar, Lombardi? O segundo prêmio é uma CPI. Não, desculpa, não é uma CPI. É um CPU Unitron, bem melhor, hein? É um Matic documental. Mulher Índia. Da Montevideo Produções Cinema Limitada. Uma grande salva de palmas para eles, por favor. Eles merecem, eles merecem. Eles merecem muito mais, que maravilha. Olha, que coisa bonita. É assim que eu gosto de ver o povo batendo palma. Eu gosto disso. Você não acha bonito? É muito, muito simpático. Montevideo, cadê o Montevideo? Não veio Montevideo? Aê, uma outra salva de palmas. Montevideo, pode subir. Pode subir que a gente não morde. Vamos ver se a gente... Isso, um aplauso, isso. Parabéns. Olha, muito obrigado por subir ao nosso palco. Isso, olha a passada de mão aí. Meu Deus. Nossa Senhora. E vamos então ao próximo prêmio especial. O próximo. O que ele vai ganhar? Olha, atenção, Lombardi. Ganha um micro MC1000 da CCE. É o Matic experimental. Meu desejo é cansaço. Da Margot e do Leonardo Crescente. É isso aí. Isso, Isso, vamos subindo. Vamos subindo. Olha os degraus da fama. É a glória. Isso.
Cadê? Vai subir, vai subir. Vai subir ou não vai subir? Meu Deus, minha beleza já está cansando. Não veio? Não veio. Ah, veio? Veio? Ô, defende eles aí, senão você... Veio ou não veio? Então é o seguinte... Sobe, pode subir. Ô, maestro, roda mais um pouco. Vamos pro próximo, então. Peraí. Ah, ele veio. Essa mulher é uma pressa. Calma, velho. Amansa aí um pouco. Ei. Ah, ele foi tomar uma cerveja. Sei, foi tomar uma cerveja. Atenção. São dois. São dois. Ah, que beleza. Margot e o Leonardo. Parabéns. Um beijo. Parabéns. Eu beijo a Margot, você beija o Leonardo, tá? Isso. Aproveita que é vídeo. Aí. É isso aí. E qual é o próximo prêmio? O próximo prêmio... Vai ganhar um CP200 da CP Computadores. É um VHS. Ficção. É um VHS ficção? Quem é? Existirmos. Aqui será que se destina. Todo mundo vídeo. Agora sobe todo mundo no palco. Todo mundo no palco. Todo mundo vídeo. Mas sobe todo mundo. Eu quero todo mundo no palco. Eu quero todo mundo no palco. Vai dizer que todo mundo não sobe agora. Vai subir um só de todo mundo? Ah, um de todo mundo tá bom. Mas é todo mundo vídeo. Vai subir só um. Aê, maravilha. O beijinho então. O beijinho então é... Leva aqui o nosso prêmio. O nosso Olha o meu, como é? especial. Um abraço, amigo. Obrigado. Parabéns, hein? Parabéns. Uma salva de palmas para todo mundo que veio som. Tudo bem. Todo mundo. Atenção, papel. E agora, qual vai ser o prêmio, Atenção, Lombardi. Agora o prêmio é um videogame da Dinacom. É uma tique documental. Terra Santa. Da Rita Moreira. Aê, Rita. Vem Aí, cá. Rita, sobe aqui. Vem cá. Isso. Vai, Vem receber aqui o júri gostou do seu vídeo. Vai, Rita, vem que eu quero dar um beijo. Não sei, Rita, vem cá. Atenção, Rita. Olha. A Rita. Isso, vem. Cadê a Rita? Ué, Bem-vindo ela. Alô, plateia. A Rita vem ou não vem? a Rita tá ou não tá? Não veio? Então deixa... Guarda o beijo pro próximo. Atenção. E agora o prêmio especial do júri popular. O prêmio especial do júri popular. O que ele vai ganhar, Lombardi? Como se não fosse um só, são dois. Uma câmera Sharp de vídeo e um videocassete Sharp. Que prêmiozão! É um VHS documental 55! De Mário Bonfilho, Renato Gomes, Carlos Barelo. Olha os 55 subindo. Sobe o 55! Alvo 55. Prêmio especial do júri popular! Oh, merece! Merece mais. É o prêmio do júri popular! Cadê o 55? Ó, não veio ninguém do 55? Nenhum 55? E o 110 não veio? Ô, GT. Voto é voto, o que eu vou fazer? Ó, é júri popular, é isso aí. O povo que disse. Estamos numa democracia. Alguém do 55? Ninguém de 55? Vai chegando, pessoal. Não liga pra vaia, não. O que pode fazer? Vai subindo. Aê! É isso! Uma grande salva de vaia! É isso aí! Um abraço, parabéns! Um abraço, por favor, um abraço. É isso aí! Aplausos! E atenção! Todo mundo se abraçando! Maravilha, gente! Aí, esse aqui é fraternidade! Isso que é democracia! Júri popular votou, né? Ô, bem, cala a boca, os homens. Então, acho melhor mudar de assunto. É o seguinte... Que tal ouvimos uma musiquinha enquanto isso? Não, uma musiquinha, pessoal! Atenção!
Atenção, por favor, ao respeito no recinto, por favor. Afinal de contas, isso aqui é um encerramento decente. É, do terceiro vídeo, Brasil! Atenção! E agora, maestro, por favor, um minuto de silêncio. Neste momento, ouviremos a orquestra dirigida Pelo famoso... Não é o Stravinsky. Não. Guilherme Vergueiro. Vai, maestro! Ataca! Um minutinho, então.
após esse brilhante momento musical, voltamos... Onde é que você foi, bem? Eu fui comer um negocinho enquanto o Guilherme tocava. E o júri chegou numa conclusão? Olha, o júri tá brigando feio lá, a briga tá pior. Ainda mais que Mas já me chegou uma relação aqui, será que a gente pode... tá valendo, tá valendo. Tá valendo? Tá valendo sim. Pode mandar ver? Pode mandar ver. Atenção! Premiação na categoria VHS! Melhor ficção! Melhor ficção ganha os seguintes prêmios. Quem levar, leva tudo, hein? 4 milhões. Que é o prêmio do MIS e da Secretaria de Estado da Cultura. Isso, o troféu Fotótica. 10 fitas Fuji T60 VHS. Fitas BASF 60 VHS. E a assinatura da revista Video News, a assinatura da revista Fotótica. Para quem vai tudo isso, atenção, vai para Vídeo Poesia Descompasso. De Renato Bulcão, VHS experimental. Aê, gente! É isso aí! Grande festa! Vamos subir! Renato Bulcão e sua turma! Renato Bulcão, vídeo poesia, descompasso. É isso aí, eu vou tirando minhas casquinhas. Atenção, cadê o Renato? E aí? Cadê o Renato? Vai. E o Renato? Ô, Renato, foi no banheiro, Renato? Essa hora não pode, Renato. É que sobe ou não sobe? Acho que ele não gostou do prêmio, hein? Será que não gostou? Tá chegando? Ah, desculpa. É, Não, é o seguinte, é que esse... De novo! Aí, maestro! Atraca! Isso! Parabéns! Parabéns! Merece! Um abraço, beijinho! Beijinho na Beijinho. beijinho na mesa, beijinho. Isso aí! E qual será o melhor clipe da categoria de VHS? Olha só o que vai ganhar o melhor clipe. Vai ganhar 4 milhões em prêmios do MIS da Secretaria do Estado da Cultura. Obrigada, maestro. Troféu Fotótica. 10 fitas Fuji T60 VHS. Fitas BASF T60 VHS. Assinatura da revista Video News e assinatura da revista Fotótica. O premiado é Pulsar, o VHS experimental de Paulo de Tarso. Lima Barreto. Esse merece atenção. Ele não vai... Atenção, um momento. É isso aí. A gente manda levar, hein? A gente faz questão de entregar em mãos. Esse aí a gente leva em mãos depois, esse a gente faz questão. A gente faz questão de levar em mãos depois, hein? A gente leva depois. Uma salva de palmas para eles, uma salva de palmas. Ele merece. Atenção, aqui no nosso papel agora. O melhor experimental. Melhor experimental. O que ele vai levar? 4 milhões em prêmios do MIS da Secretaria Não do é em prêmio, não é em dinheiro mesmo. É que eu tô acostumado com o seu Silvio. É 4 milhões em granulina líquida do MIS e da Secretaria do Estado e da Cultura. Um troféu Fotótica. 10 fitas Fuji T60 VHS. Fitas BASF T60 VHS. E assinatura das revistas Video News e Fotótica. Fotótica. Para quem que vai? Vai para Interferência VHS experimental. Aê, e aí, vídeo. vídeo. Aê! Pronto, maestro! O teatro é cumprir! Isso de novo, que não deu tempo de chegar! Aí, parabéns! Grande aplauso! Aplauso pra ele! Aplauso! Aplauso que o rapaz merece! Ovacionação! Parabéns! Obrigado, maestro! Obrigado, hein? Atenção! Quem não pegou o diploma? Parece que não pegou o diploma, aí pegou só o troféu. Volta aqui. E o trabalho de nós fazer o diploma? Foi assinado aí, tanta gente assinou. Vem buscar, vem. Tá bom, o troféu. Tá emocionado, é duro. Isso. Aí. Muito obrigado. Parabéns, hein? E agora? Vamos ao VHS documental. Quem vai ganhar o VHS documental?
4 milhões em granulina líquida. O troféu Fotótica. 10 fitas Fuji T60. Fitas BASF T60. Assinatura de Video News e da revista Fotótica. E ganhou? quem vai levar é a TV Livre Sorocaba. É isso aí! Luiz Algarra! É isso aí! E o nosso palco auditório dessa beleza! Nosso abraço pro pessoal de Sorocaba. Alô, Sorocaba! Sorocaba presente no nosso festival, o terceiro Vídeo Brasil. O corinho aí, ele merece, eles Ele merecem. merece. E atenção! Agora... Atenção, maestro, ao grande prêmio do júri. E o que ele vai levar? Meu Deus, o grande prêmio do júri é 8 milhões de granulina líquida. Troféu Fotótica. 10 fitas Fuji T60. E fitas BASF T60. A assinatura da revista Video News e a assinatura da revista Fotótica. E quem vai levar? Hã? Quem vai levar? Hã? É o Vídeo no Ar! Renato Almando e Geni Duda! Cláudio Lins! Aí vai lá! É o grande prêmio do júri! É o... É até pra dançar o tango! Olha lá! Opa! Vamos lá que tá chegando! Essa com... E não deu pra chegar ainda? Vai um pouquinho mais! Mais um! Continua lotando! Isso aí! Falta dois! Faz isso! Mais uma ação, mais uma ação! Merece! É um abraço, É o parabéns! grande prêmio! Parabéns, parabéns! Parabéns! Olha, eu quero um beijo, vamos lá! Também quero beijar, atenção! Parabéns! Atenção! Vamos lá! Aproveita a lanterna! Vamos lá! Vamos lá! Agora chega! Obrigado, maestro! Muito obrigada, maestro. Muito bem, muito obrigada. Esse foi o grande prêmio do júri Vídeo no Ar, que é um VHS videoclipe. E agora, um minutinho só que eu vou ter que dar uma saidinha já. Não me deixa, só me deixa sozinho. Não, é que eu tenho que ir lá e já vou. Rápido! Não é. Bom, então, é o seguinte, é que nesse momento eu gostaria que vocês acompanhassem, é um momento ecológico. Nós vamos chamar aqui alguns, são irmãos, né? São as outras videocriaturas, os vídeo-irmãos. Nós vamos ter um momento ecológico e a música que eles vão interpretar é Ode ao Tietê. Estão preparados? Não estão preparados? Maestro, está preparado, maestro? Mas aguenta as pontas porque tem gente que não está preparada. E o Otávio não volta. Acontece, né? Mas, então, a gente vai ter esse momento ecológico porque é fundamental. Nós temos que aproveitar um festival, que é o terceiro Vídeo Brasil, para também nos manifestar neste momento. E não deu ainda para preparar, pessoal? Vamos? Está pronto, não está? Não, liga. É que tem sempre esses problemas. Nós que mexemos com, trabalhamos com a parte técnica, a gente entende, né? Quer dizer, sempre tem uma falhinha técnica, a gente pensa que está gravado e não está, pensa que o pessoal está pronto e não está. A máquina de lavar quebra, né? A máquina de lavar prato quebra, né? Mas vai ter, não vai? Estão prontos, pessoal? Espera mais um momentinho, tá? É rapidinho. Não é bom. Acho que eu vou saindo, sabe? Porque eu acho que eles entram. Não está pronto ainda? Espera um pouquinho. São uns probleminhas técnicos, pessoal, mas é rápido. A gente resolve rápido. É que são só alguns segundinhos. Vocês já esperaram tanto mesmo a abertura, né? Um momento assim de começar. Esperar mais 2 minutos, mais, né? Momento ecológico. Alô? Alô, Aguinaldo, som. Alô?
Alô? Alô? Isso. Atenção. Após esse momento ecológico, em que nós apresentamos uma ode ao Tietê, nós vamos continuar então a entrega dos prêmios. Atenção, categoria Umatique. É isso aí. O melhor clipe é o Umatique Ficção. E o que ele vai levar? Ele vai levar 5 milhões em grana do MIS e da Secretaria do Estado e da Cultura. Troféu Fotótica. 10 fitas Fuji T60 VHS. Fitas BASF T60 VHS. Assinatura da revista Video News. E assinatura da revista Fotótica. Quem é que vai ganhar? É Contratempo, Umatique Ficção. Gil Ribeiro. Vídeo verso. É isso aí. Aê! Lá, 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 lá. Fala de novo que tá chegando, hein? É isso aí. E o Gil veio ou não veio? Ô, Gil, Ó, corre! Gil, ó, maestro, a musiquinha de novo, maestro. Ele não chegou. Tá chegando. Aê, Abraço, Gil. Deus abraço. abraço. Uma grande salva de palmas para o Gilberto. Maravilha. Parabéns, Gil. Atenção. Ao melhor experimental. O experimental recebe 5 milhões em grana do MIS da Secretaria do Estado e da Cultura. Troféu Fotótica. 10 fitas Fuji T60. Fitas BASF T60 VHS. Revista Assinatura da Video News. E da revista Fotótica. Quem que vai ganhar? É o Non Plus Ultra. O Tadeu ganhou! Salve, Tadeu! Alô, alô! Alô, Tadeu! Ai, tá chegando, tá chegando, tá chegando, tá Ô, Tadeu, subindo. não se faça de rogado. Alô, comenta que o Tadeu vai falar. Ó, o que o Tadeu vai falar. Vai falar? Calma, povo, vai continuar aqui, calma. Peraí, que vai continuar. Temos mais 3 prêmios e uma tique. Atenção. Atenção, pessoal. Ô, maestro, atenção. O melhor documental. O melhor documental é o... Ah, não, ainda não, peraí. O melhor documental É uma tique, isso. é Uma Tique, 5 Vai milhões levar? em prêmios do MIS. Troféu Fotótica. 10 fitas T60. Fitas BASF T60 VHS. Assinatura da Video News. E da revista Fotótica. Quem é que vai ganhar? É o último garimpo de Nelson Valduzzi e Valdir Martins. Martins. Parabéns, parabéns, merece. Parabéns. Leva o troféu, Merecido, rápido, bem recebido. Ninguém Vamos ver. vaiou, né? Acho que é bem recebido, né? Então o povo aceitou. Atenção. E agora, o prêmio de melhor ficção. E quem vai levar? Vai levar 5 milhões em dinheiro, Troféu Fotótica. 10 fitas Fuji T60, Fitas BASF T60. assinatura da revista Video News. E da Fotótica. Para quem que vai? Vai para pequenas autópsias, ilustres biografias. Ponto de venda, vídeo no palco para receber. Vai subir. E é o ponto de venda gratuito. Vai chegando. Olha lá a musiquinha do ritmo. Vamos lá. Aí, lá, 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 lá.
plateia, eles Veio vieram? alguém do ponto de venda vídeo? Acho que eles ficaram vendendo lá, não foi não? Tá subindo? Acho que não. Tá subindo? Ficou tomando conta do lojinha. De novo mais, Zezé. Ataca o rock, olha lá. Aí, parabéns. Grande salva de palmas. Beijinho, beijinho. Oh, oh. Oh, e o meu beijo? Parabéns. Vamos, vai lá pro rock, vai lá. Aê. Aproveita e vá. É isso aí. Boa, mestre Rock. Pelo amor gostoso, de hein? Deus, Tava né? bom, hein? E atenção, Ao grande prêmio do Júri Matique. Quem levar, vai levar 10 milhões em granulina líquida, troféu Fotótica, 10 fitas Fuji T60, fitas BASF T60, a assinatura da revista Video News assinatura da revista Fotótica e uma maleta da Fabricase. Pensem bem, o pessoal do VHS também ganhou uma maleta Fabricase e nós esquecemos de falar. né? Técnica, Foi a técnica. Mas acontece. Pra quem que vai tudo isso? Pra quem será? Quem ainda não recebeu? Quem será que vai levar? Você tem certeza que é esse aí? Amigo Urso, o Matique documental da TV Viva. Um abraço do amigo Urso aqui. Um abraço aqui. Oh, que grosso, que grosso. Parabéns. Parabéns, oh, beija nela aí, beija nela aí. Pode vir, não, beija nela aí, olha lá. Ai, como cansa entregar prêmio, pelo amor de Deus. E agora a gente... Para variar, os prêmios assim não satisfizeram a todos, né? Quer dizer, a gente faz o possível, né? Aliás, o júri faz o possível, mas realmente são 50 e os prêmios realmente são alguns. Bom, né? gente, é o seguinte, estamos chegando então ao encerramento do encerramento do terceiro Vídeo Brasil. E, espera um pouquinho que estão soprando uma coisa para nós aqui, peraí. Mas isso a gente já sabia, a gente ia falar. Mas é o seguinte, logo depois rolam os tapes premiados para todo mundo conferir o resultado, tá legal? E atenção! Hein? Maestro! Roda o final! Encerramos aqui mais um terceiro Vídeo Brasil. E esperamos contar com todos vocês, participantes, público, no próximo Vídeo Brasil. Uma realização do Estado da Cultura, do Museu de Imagem, Som e da Fotótica. É isso aí, atenção, aguentem aí que vai rolar os tapes vencedores. A gente sai de cena e entra os tapes. Um abraço para todo mundo. Eu pediria que todos viessem ao palco, todos os premiados. Pudessem vir ao palco. Alô? Todo o pessoal em cena, atenção. Premiados não querem vir ao palco. Vamos lá, então. Atenção. Então, gente, até logo, até o ano que vem.